Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, Deus abençoe a sua vida nesta manhã, neste dia que o Senhor nos dá para vivermos na presença dEle e vivermos a sua vontade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A palavra de Deus hoje se encontra aqui em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, verso 7, onde Davi está ali num discurso de despedida e falando para o povo e para Salomão, que assumirá o trono. O verso 7 diz: estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. É interessante que, primeiramente, a palavra perseverar aqui já é diferente de todos os textos que nós já vimos, né? A palavra perseverar aqui tem um sentido de firmeza, de ser firme, de ser forte, né? De prevalecer, né? De ficar seguro. Esta é a ideia de perseverar aqui, prevalecer naquilo que precisa ser feito. Então, primeiramente, esta diferença. Segundo, que nós já sabemos pela mensagem anterior de sexta-feira passada, no primeiro livro de Reis, capítulo 11, que Salomão não perseverou, né? Ele não continuou firme, ele não foi completo, né, em seguir ao Senhor, e ali ele entregou o coração às mulheres que perverteram o seu coração, e ele então adorou outros ídolos, ele fez ídolos para cada mulher, e ali então ele não andou fiel com o Senhor. Davi aqui então, antes de Salomão começar o seu reinado, Davi naquela despedida, capítulo 28 começa assim: então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, dos capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa, de repousar para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para a edificar. Davi começa esse discurso dizendo que o propósito do seu coração, o que ele gostaria muito de ter feito, mas não fez, ele foi impedido de fazê-lo, e ele está colocando para o povo aqui: era meu propósito de coração edificar uma casa. Verso 3: porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Então Davi já coloca para o povo aqui os motivos que fizeram com que ele não construísse a casa, não construísse o templo. Deus não permitiu, porque ele era homem de guerra e porque derramou muito sangue. Verso 4: o Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Agora Davi diz aqui que foi escolha de Deus, né? E como que Deus escolheu? Deus escolheu a tribo de Judá, Deus escolheu a família de Jessé, dentre os seus filhos escolheu Davi para ser rei. Mas uma palavra que nos chama muita atenção, que Davi não está sendo arrogante, mas está aqui falando da parte do que ele ouviu de Deus.
né? Quando diz: me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. É interessante que Davi está aqui no fim da sua vida, mas dizendo ao povo que ele chamou naquele momento para passar o bastão para Salomão, dizendo a eles que Deus escolheu para ser rei eternamente, ou seja, a sua descendência seria eterna. É assim que Deus o chamou. Ele não está falando aqui de algo que ele está querendo, mas ele está falando de algo que ele ouviu da parte de Deus. Verso 5: e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Verso 5, Davi agora está dizendo aqui que dentre os muitos filhos que ele teve, né, veja como Davi está colocando aqui as seleções e mostrando a escolha de Deus. Deus escolheu Judá, dentre as 12 tribos escolheu Judá, dentre as famílias de Judá ele escolheu a família de Jessé, dentro da família de Jessé, de todos os filhos de Jessé, ele escolheu Davi, dentro da família de Davi, dos filhos de Davi, ele escolheu Salomão. Então Davi teve muitos filhos e infelizmente alguns dos seus filhos tentaram ser rei. Absalão tentou usurpar o trono, Adonias depois tentou usurpar o trono no lugar de Davi quando ele estava acamado, enfermo ali, no primeiro livro de Reis, no capítulo 1, e nós vemos então Davi colocando: não, nenhum desses filhos, mas Deus escolheu Salomão para assentar no trono. E me disse, verso 6, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Então agora Davi está dizendo ao povo naquele momento que Deus escolheu Salomão e que Deus escolheu Salomão para edificar a casa. Davi não ia edificar, mas o Salomão ia fazê-lo. E então Deus o escolheu para ser filho, e ele então seria pai, agiria como um pai a Salomão. Mas o verso 7 agora vem que essa condicional. Deus seria pai e Salomão seria como um filho para Deus se ele perseverar em cumprir os mandamentos de Deus como até o dia de hoje. Então, se ele fizer isso, o seu reino será estabelecido. E nós sabemos pela história, na devocional passada, que Salomão não cumpriu. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, verso 8, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por ele, para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Então, diante daquela condicional, que Salomão deveria perseverar em cumprir os mandamentos, vem agora uma ordem ao povo para que eles também guardem os mandamentos. Veja a sequência que Davi está fazendo aqui. Ele fala da condicional, que Salomão teria o reino estabelecido se ele então perseverasse em cumprir os mandamentos. Ele fala para o povo fazer o mesmo, para que eles continuem tendo a terra que foi dado a eles lá no momento com Josué. E aí o verso 9: tu, meu filho Salomão, agora particularmente para Salomão, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre.
Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar a casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Então, nessas palavras de Davi, nós vemos este pai empenhado em instruir o filho em como ele deveria seguir o Senhor com zelo, com dedicação. E deixa muito claro, não esconde de Salomão, né, que ele deveria guardar, perseverar em cumprir os mandamentos e os juízos como até agora o dia de hoje. Meu querido, nessa devocional, nessa manhã, esta palavra, né, esta firmeza ou perseverar no sentido de ser firme, de ser, de prevalecer, de ser forte, tem uma implicação muito grande para nós, visto que nós sabemos que Salomão não foi fiel com Deus até o fim. Quantos dos pais deveriam também instruir seus filhos à mesma maneira, né? Se você continuar firme no caminho do Senhor, se você perseverar em seguir o Senhor, vai dar tudo certo na sua vida. Você vai concluir a obra que você tem, né, que Deus vai colocar na sua mão. Se não, né, não vai acontecer, né? É interessante que Davi não esconde de Salomão. Ele diz: se buscares, ele deixará achar-se a ti. Se o deixares, ele te rejeitará. Quantos pais deveriam, né, trazer essa consciência aos seus filhos? Às vezes nós vemos, né, a relação de pais e filhos e às vezes o pai, né, querendo que, né, por amor ao filho, e realmente deve amá-lo, né? Não há dúvidas de que Davi ama Salomão, né? Mas quantas vezes a gente esconde, ou deveria ser muito claro com os nossos filhos, não num tom de ameaça. Aqui não é uma ameaça. Davi não está fazendo uma ameaça a Salomão, mas está lembrando a ele os preceitos da aliança de Deus. Nós queremos muito que dê certo a vida dos nossos filhos, mas nós esquecemos às vezes, alguns pais às vezes esquecem de falarem a eles, né, o perigo de se rejeitar ao Senhor. Se perseverar em cumprir o mandamento, né? Olha, nós lemos aqui, né, que Deus escolheu Salomão, e às vezes, pautados nesta escolha, esquecemos que as escolhas de Deus implicam em responsabilidades. As escolhas que Deus faz implicam em que nós precisamos ser responsáveis com aquilo que Deus nos deu para fazer. Deus nos escolheu, e louvado seja Deus por isso. Nós não temos mérito quando nós pensamos na questão da salvação. Não fomos nós que nos salvamos, Deus nos salvou. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não fomos nós que viemos até Deus. Deus veio até nós e nos salvou. Pela graça somos salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2 nos ensina. E ali dos versos de 1 a 8, né, de 1 a 9. E nós não temos, então, mérito nenhum na salvação. Porém, aqueles que foram escolhidos de Deus também foram chamados à responsabilidade de perseverar na palavra, de perseverar nos mandamentos do Senhor. Então, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, aquele que foi escolhido pelo Senhor, ele perseverará em cumprir os mandamentos, em seguir os mandamentos do Senhor. Ele não vai deixar o Senhor, pelo contrário, ele sabe que se deixar o Senhor, Deus o deixará. E esta palavra continua sendo fiel até hoje. Lembra que Judas foi um discípulo de Cristo que durante 3 anos esteve com o Senhor, mas o negou, pelo contrário, né? O traiu, né? Pedro que o negou, mas depois arrependido retornou. Nós vemos que Judas não.
E assim como também Paulo vai nos lembrar de Esaú, que teve o privilégio de ser abençoado e rejeitou, né, a sua primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Saul, que não obedeceu, e Samuel vai dizer a ele: importa obedecer do que sacrificar. Então nós vemos Hebreus capítulo 6 nos dizendo: é impossível renovar ao arrependimento aqueles que provaram das bênçãos celestiais e que rejeitaram e que caíram. E cair ali não é cair em pecado, desistiram da fé. Então são alertas que a palavra de Deus no Novo Testamento nos traz, de que esses preceitos da aliança continuam firmes para nós até hoje. Nós devemos educar os nossos filhos, assim como Davi educou a Salomão naquele momento, e ser verdadeiros com eles, de que se eles seguirem o Senhor, tudo vai dar certo. Se não seguirem, vai dar tudo errado na vida deles, né? Porque muitos, amando seus filhos, não falam ou escondem esta verdade. Seguir o Senhor implica em bênção, e deixar de seguir o Senhor implica que vai dar tudo errado na vida dos nossos filhos. Davi não viu, né, o que aconteceu com Salomão, mas nós já sabemos pela palavra que Salomão não perseverou. E isso o texto diz lá no primeiro livro de Reis, capítulo 11, que Deus o rejeitou. Porque Deus não tem esta preciosidade. É meu filho, é meu marido, é minha esposa, é minha igreja, é meu pastor. Se não cumprir a vontade do Senhor, o preceito da lei, Deus é fiel com a sua própria palavra. Não é fiel por quem nós somos. Ele é fiel com Ele mesmo. E se nós somos fiéis com aquilo que Deus nos deu, então Deus se manifesta abençoador com as nossas vidas. Se não, se nós o rejeitarmos, se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. E tudo vai ir mal na nossa vida. Por isso, meu querido, nessa manhã, então, nesta devocional, fale aos seus filhos, fale ao seu cônjuge, fale ao seu irmão querido, para perseverar na palavra, perseverar em cumprir os mandamentos e os juízos. Isso é que vai trazer a bênção para a vida. Isso que vai trazer a alegria e a prosperidade, que tudo vai dar certo se cumprir os mandamentos do Senhor. Jesus mesmo vai dizer aos discípulos ali em João 14: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, a prova de amor é obediência, mas uma obediência perseverante. Não é uma obediência de momento, mas uma obediência que persevera, que é firme, né? No conceito da palavra aqui usada por Davi, a ideia de firmeza, de ser forte, que não abre concessões, que é convicto, que é bem estabelecido, que é corajoso para fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Esse é o sentido de perseverança aqui no primeiro livro de Crônicas 28, verso 7. E aí você pode fazer essa reflexão: eu não sou tão perseverante assim. E talvez seja esse o motivo que algumas coisas talvez não deram certo. Não foi problema, né? As pessoas ficam frustradas com Deus, né, quando as coisas não dão certo, mas o problema não está com Deus. O problema está conosco mesmo, de não termos sido obedientes, não termos sido firmes e constantes. A ideia de coragem, de firmeza que se encontra aqui nessa palavra perseverança. Quando você olha para a palavra de Deus, o que te faz dar aquela cambaleada, aquela balançada? São versos, são textos que falam a respeito
de casamento, que falam a respeito do filho, de filiação, de educação. São textos que falam a respeito da salvação, predestinação, né? Escolha de Deus, eleição. São textos que falam a respeito de santificação, de ser santo, de ser alguém separado do mundo. Quais são os temas bíblicos que você fica incomodado ou você não consegue cumprir? E esse é o grande desafio de cada um de nós, olharmos para esta palavra e que nos confronta e observarmos então e pedirmos ao Senhor: Senhor, eu quero ser perseverante em cumprir isso. Eu não consigo, mas somente no Teu Espírito. Eu preciso do Teu Espírito para cumprir esta palavra que eu não consigo. É olhar para os mandamentos, os 10 mandamentos de Moisés. Será que eu tenho cumprido tudo? Ou será que eu tenho cobiçado alguma coisa do meu próximo? Será que eu tenho matado? Não, talvez você diga: não, eu não matei ninguém. Mas se você olhar para o Sermão do Monte, Jesus vai dizer que aquele que odeia já matou dentro de si o seu irmão. Jesus é muito mais profundo nos evangelhos do que a própria lei de Moisés, que diz: não matarás. E Jesus vai falar: todo aquele que odiar a seu irmão já matou. Então nós precisamos observar muito bem os mandamentos do Senhor, mas a palavra nos diz: eu preciso perseverar em cumprir, e ser firme em cumprir, ser corajoso em cumprir, e então investigar o coração. Cada um de nós deveria investigar o coração e perguntar a si mesmo: por que eu não consigo cumprir? E a resposta para esta pergunta, quando ela então for feita, diante da palavra que você está lendo e você descobre que você não está cumprindo, você não está sendo perseverante naquilo que a palavra diz, então a resposta para isso é: talvez isso seja um ídolo do seu coração que você não quer tirar de lá. E que a palavra está então te chamando à responsabilidade de algo que você não quer fazer, de que você não quer obedecer. E agora é este momento desafiador, aonde você vai ter que tomar uma decisão: ou eu cumpro a palavra, ou eu persevero na palavra, ou esta área da minha vida não vai ser abençoada. Exatamente porque eu continuo rebelde, continuo ainda insistindo em querer viver a vida nesta área do meu jeito, seja na área familiar, profissional, seja na área espiritual, emocional, conjugal. Qual é a área que mais te incomoda, que você não tem perseverado em cumprir a palavra do Senhor? Descubra, faça uma reflexão na sua vida e você vai perceber que o problema não é com Deus, o problema é com você mesmo, e que hoje é o dia de você reavaliar e buscar mudança, porque aqueles que perseverarem em cumprir, Deus trará bênção, para Salomão naquele momento: estabelecerei o seu reino para sempre, você vai construir minha casa, e Salomão até aquele momento conseguiu, porém continuar do seu ministério ele não prosseguiu firme, ele não perseverou. Que Deus te abençoe, que hoje seja o dia de mudanças, que hoje seja o dia de perseverar em cumprir a palavra do Senhor. Deus te abençoe e que o Espírito Santo te fortaleça para essa decisão.